Olá a todos, meu nome é Thaís Camargo Prestes e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Prevalência de sarcopenia em pacientes com câncer intestinal internados para procedimento cirúrgico no norte do Paraná. Bom, o câncer ele faz parte então de um extenso grupo de doenças que também ele pode ser conhecido como tumor maligno ou neoplasia. Ele está aí relacionado como a segunda principal causa de morte no mundo, sendo uma em cada 6 mortes relacionadas à doença. Ele está regularmente associado a uma perda rápida e considerável de peso, que causa então uma deterioração significativa da massa muscular, que pode estar evoluindo para uma sarcopenia. A sarcopenia, então, ela é caracterizada pela perda progressiva de massa e força muscular, e em pacientes oncológicos, a gente costuma ver piores desfechos clínicos, pois os pacientes oncológicos, eles podem apresentar maior toxicidade aos tratamentos, complicações cirúrgicas e redução da sobrevida, caso eles apresentem a sarcopenia. O objetivo, então, desse trabalho foi identificar a prevalência de sarcopenia em pacientes com câncer intestinal internados para tratamento cirúrgico em hospital especializado no norte do Paraná. Com relação à metodologia, esse é um estudo transversal com pacientes que foram submetidos ao tratamento cirúrgico para câncer intestinal no Hospital do Câncer de Londrina. Esse projeto ele faz parte da iniciação científica, que é denominada Determinação de Sarcopenia em Pacientes Oncológicos Internados para Cirurgia. Os dados desse estudo foram coletados de abril de 2022 a junho de 2024, e os pacientes foram, então, classificados com sarcopenia provável quando eles apresentassem baixa força, sarcopenia quando eles apresentassem baixa força e massa muscular, e sarcopenia grave caso eles apresentassem baixa força, massa e performance física. Esses pontos eles foram definidos pelo Consenso Europeu de 2019. Como critérios de inclusão, a gente utilizou, então, pacientes do gênero masculino e feminino que fossem maiores de 18 anos e que tivessem um diagnóstico de câncer intestinal primário com indicação de tratamento cirúrgico. Além disso, eles tinham que estar deambulantes. Como critério de exclusão, então, foram retirados pacientes não deambulantes ou gestantes que não sabiam relatar seu peso usual a 1 ou a 6 meses antes da avaliação, que tivessem prótese ortopédica ou que não conseguiram ou não tentaram realizar o pré-teste de levantar da cadeira por problemas de excesso de peso, dor nos membros inferiores, dificuldade em se levantar ou sentar e artrose. Bom, inicialmente, então, foi feita uma avaliação da força muscular desses pacientes através do teste de levantar e sentar da cadeira. Os nossos pacientes foram classificados em sem sarcopenia, quando eles tivessem um tempo inferior a 15 segundos, e provável sarcopenia, quando eles tivessem um tempo superior a 15 segundos. Após isso, eles foram então encaminhados para a confirmação da sarcopenia pela quantidade muscular. Essa confirmação foi feita então pelo teste da bioimpedância e era então confirmado como sarcopênico o paciente homem que apresentasse menos de 20 kg de massa muscular e a paciente mulher que apresentasse menos de 15 kg de massa muscular. Com a sarcopenia, então, confirmada, foi feito o teste para avaliar a gravidade dessa sarcopenia. Para isso, a gente utilizou a pontuação do SPPB e era considerado, então, um paciente sarcopênico grave quando ele apresentasse uma pontuação menor ou igual a 8 pontos. É importante ressaltar que esse projeto, então, foi aprovado pelo Comitê de Ética da UEL sobre o parecer número 5243-190. Partindo, então, para os nossos resultados, foram avaliados 106 pacientes. Desses, apenas 82 foram considerados elegíveis para o nosso estudo, pois 14 foram desclassificados após a biópsia confirmar a ausência de malignidade, 6 foram eliminados por não saberem o seu peso usual nos últimos 1 ou 6 meses, 1 por possuir excesso de peso, 1 por dor na perna, 1 por dificuldade em se levantar ou sentar na cadeira e 1 por artrose. Dos nossos avaliados, 48 eram do sexo masculino,
o que representa 58,6% da nossa amostra, e 34% era do sexo feminino, o que representa 41,4% da nossa amostra. A idade média dos nossos avaliados foi de 63,1 anos, o nosso desvio padrão é de 13, a idade mínima avaliada foi de 31 anos e a idade máxima foi de 94 anos. Com relação à perda de peso, 18 pacientes não apresentaram a perda de peso, o que significa que é 22% da nossa amostra. 35 apresentaram perda de peso moderada, o que representa 42,6% da nossa amostra. E 29 apresentaram perda de peso grave, o que significa 35,4% da nossa amostra. Para a perda de peso, a gente utilizou então a equação de Blackburn de 1977. Com relação à sarcopenia, foram então feita a avaliação nesses 82 pacientes e nessa primeira etapa, 23 foram descartados como sem sarcopenia, sendo classificados então 59 pacientes com sarcopenia provável. Dos pacientes que apresentaram então essa sarcopenia provável, 27 foram considerados sarcopênicos, então tiveram aí a sarcopenia confirmada, o que representa 33% dos elegíveis avaliados. Nessa segunda fase, nessa classificação da sarcopenia, 32 pacientes foram descartados. E dessa classificação, então, da sarcopenia, 10 tiveram sarcopenia grave diagnosticada, o que representa 12,2% da nossa amostra. Nessa última fase, 17 pacientes foram desclassificados para a sarcopenia grave. Podemos concluir, então, que, apesar dos nossos pacientes terem apresentado esse quadro sarcopênico, o manejo adequado desses pacientes pode aumentar a massa, a força muscular e, consequentemente, a capacidade funcional dos nossos indivíduos. E também é importante a gente ressaltar que são necessários mais estudos para que a gente possa realizar adaptações dos critérios de sarcopenia para pacientes oncológicos, porque aí a gente consegue desenvolver estratégias terapêuticas eficazes para esses pacientes. Aqui estão as nossas referências e obrigada